Então você pode lavar as mãos o quanto quiser, mas nunca vai tirar esse cheiro de alho ou cebola delas. O odor de certos alimentos impregna porque eles liberam moléculas ácidas quando você os manipula. Lavar as mãos elimina o alimento, mas não faz nada para remover o cheiro. A água por si só pode piorar ainda mais o problema, porque reage com as moléculas para deixar o odor ainda mais forte. A melhor maneira de se livrar desses odores é esfregar as mãos nas panelas, talheres e assadeiras, desde que sejam de aço inoxidável, claro. Isso é tão bom para remover odores que alguém até inventou o sabonete de aço inoxidável. Tentar espremer todo o suco de um limão sem uma peneira pode ser um trabalho complicado. Em vez de usar as mãos, tente uma pinça. Coloque um limão entre ela e esprema. Definitivamente, você obterá muito mais suco com muito menos esforço. Os rolos adesivos, tira-pelos, foram originalmente projetados para remover fibras minúsculas de coisas como estofados e roupas, mas você também pode usá-los para manter seus talheres brilhantes e limpos. A máquina de lavar louça pode enxaguar e limpar bem os utensílios, mas isso não irá ajudar muito se o local onde os guardar estiver sujo. Se quiser tirar a sujeira da bandeja de talheres, não é preciso remover tudo da gaveta. Simplesmente pegue seu rolo adesivo tira-pelos e coloque-o em cada compartimento. Pronto, as migalhas e a sujeira vão desaparecer. Perdeu a atarraxa do seu brinco? Pegue um pequeno pedaço de borracha de lápis e passe o seu brinco nela. Isso vai mantê-lo no lugar. As latas de refrigerante vêm com aquela pequena aba que você usa para abrir sua bebida. Sabe aquele buraco na parte superior da aba? Ela não apenas torna mais fácil abrir a lata, mas também foi projetada para segurar um canudo. Tem mais utilidades também. Se quiser pendurar um quadro na parede, mas não tiver um arame ou um ganchinho, pode usar a aba de uma lata de refrigerante para isso também. Está pegando um café para levar? Geralmente ele vem com aquela tampa para proteger a sua bebida, mas você também pode usá-la como um suporte. Tire-a, vire-a de cabeça para baixo, coloque-a embaixo do copo e ele nunca mais vai deixar uma marca na mesa. Se você não sabe quanto espaguete preparar para o jantar, tem uma maneira fácil de medir uma porção com uma colher de espaguete. A base da colher tem um orifício para escoar a água, mas também pode ser usada para medir a quantidade de massa que deve cozinhar. O que quer que caiba no buraco da colher é uma porção de macarrão. Você abriu o iogurte e não tem uma colher? Não precisa comprar uma. Pegue a tampa, gire a ponta para fazer uma alça e use a outra ponta como concha. Sua colherzinha está pronta. Assim que a sua caixa de lenços estiver vazia, não é preciso jogá-la fora. Trata-se de um objeto excelente para guardar coisas. Talvez você nunca lembre onde deixou suas sacolas plásticas. Se colocá-las em uma caixa de lenços vazia, sempre saberá onde estão. Clipes de papel são pequenas coisas ótimas para se carregar quando se quer sair de casa carregando o mínimo de coisa possível. Coloque um no seu chaveiro e você poderá simplesmente juntar seu dinheiro com ele. Com um desses, nunca mais será necessário carregar uma carteira ou bolsa novamente. Se você não tiver um espanador de computador ou algo projetado especificamente para limpar seu teclado, basta usar um disco de algodão ou cotonete. Umedeça-o levemente com um desinfetante e limpe entre as teclas 1 ou 2 vezes por semana. Você pode notar que muitas botas e tênis têm esses laços para fora na parte de trás. Seu principal objetivo é ajudá-lo a calçar os calçados com mais facilidade. Basta puxar para cima ou empurrar o calcanhar. Esses laços têm ainda outra utilidade. Você pode usá-los para pendurar os calçados em um gancho quando estiverem sujos, ou, se quiser, secá-los após a lavagem. Também dá para passar os cadarços pelo laço se estiver amarrando-os nos tornozelos. Pode ser irritante quando você compra sapatos de que gosta e depois percebe que eles são escorregadios. Não se preocupe, basta pegar um pouco de lixa e esfregar nas solas para melhorar a tração. Agora, eles serão mais aderentes e dá para até mesmo usá-los na chuva. Ok, eu admito. Eu costumava acreditar que a extremidade mais áspera da borracha de 2 cores estava lá para apagar caneta. A verdade é que o lado mais escuro, geralmente azul ou cinza, pode apagar o lápis de um papel mais delicado. Esse tipo de papel geralmente é usado apenas por artistas, então a maioria das pessoas não tem conhecimento disso. Isso não é tudo que as borrachas podem fazer. Elas são capazes de polir suas joias, limpar eletrônicos e até mesmo remover aquele resíduo irritante de adesivos. E ainda limpar camurça arranhada e sujeira que possa haver nas paredes. Opa! Seu zíper travou novamente e você está atrasado. Quem tem tempo para lidar com isso agora? Bom, papel de cera, sim. Experimente esfregá-lo no zíper preso e ele deve se soltar. Abridores de latas são capazes de fazer muito mais do que o nome sugere. Por exemplo, ajudar com aquelas embalagens de plástico duras e frustrantes. Você não precisa mais brigar com sua tesoura. Basta pegar um abridor de latas comum, passá-lo ao longo da borda de uma embalagem
e nunca mais ter problemas para abrir nada. Agora aqui vai um segredo, o WD-40 pode remover completamente o chiclete da sola dos seus sapatos. Ele tira adesivos, etiquetas e até marcas de giz de cera das paredes. Também dá para usá-lo para desembaraçar os colares e soltar um anel, caso ele fique preso em seu dedo. Surpresa! Agora seus fones de ouvido têm um novo suporte. Enrolá-los ordenadamente em um Kinder Ovo é uma maneira legal de impedir que se enrosquem. Assim espero. As maçanetas são feitas principalmente de latão, e isso não é uma coincidência. Claro, ele adiciona um belo brilho dourado a uma sala, mas na verdade também tem um motivo prático. O latão é geralmente durável e, o mais importante, resistente a toda a umidade e óleos nas mãos humanas. Também é antibacteriano, então as maçanetas de latão ajudam a manter sua casa mais higiênica. Cabides de madeira parecem mais sofisticados e elegantes do que os de plástico, mas não é só por isso que são mais caros. Na verdade, são feitos de cedro, um tipo especial de madeira que repele insetos. Por falar em guarda-roupa, colocar uma barra de sabonete dentro dele deixará um aroma refrescante em suas roupas. O esmalte não funciona apenas para embelezar as unhas. Graças às suas propriedades adesivas e por ser à prova d'água, ele é ótimo se você precisar fazer uma vedação protetora ou colar algumas coisas. Chega de lamber os envelopes, o esmalte pode fazer isso. Ele também é capaz de manter a armação dos óculos mais apertada, consertar uma meia calça desfiada ou ajeitar as pontas com fiapos de cadarços. Você ganha pequenos pacotes de sílica gel toda vez que compra um novo par de sapatos e deve guardá-los, porque a sílica gel é excelente na absorção de umidade do ambiente. Ela pode ser usada para muito mais do que apenas sapatos. Sabe o que todo mundo fala para o caso de seu celular molhar, né? É preciso colocá-lo em uma jarra com um pouco de arroz, que supostamente tira a água dele, mas a sílica é ainda melhor quando se trata de absorver umidade. Também dá para colocar pacotes de sílica em sua mochila de academia para evitar que cheiros ruins se acumulem. No entanto, certifique-se de sempre ter cuidado com esse elemento. O rótulo de advertência diz claramente que você não deve comê-lo porque contém aditivos tóxicos. Você está escrevendo uma redação no seu computador, ela está quase pronta. Ah não, a internet parou de funcionar. Não tem problema, existe uma maneira fácil de fazer o tempo passar. Se você usar o Google Chrome, vai aparecer um pequeno T-Rex no seu navegador, ao lado de Sem Internet. Quando esse carinha aparecer, basta pressionar a tecla para cima no teclado e você iniciará um mini-jogo de plataforma. É preciso ajudar o T-Rex a correr sem acertar nenhum cacto no caminho. Ok, conexão, não precisa voltar. Eu tenho alguns recordes para quebrar. Todos nós sabemos a utilidade de uma garrafa térmica, mas ela não foi inventada para manter o café quente. Um cientista escocês queria apenas um lugar seguro para manter seus produtos químicos a uma temperatura estável. Então, ele pegou 2 garrafas, colocou a menor dentro da maior e aspirou o ar entre elas. Ah, obrigado por me ajudar a manter meu café quente. Pegar uma xícara de café para a viagem na sua cafeteria favorita pode ser exatamente o que você precisa para acordar por completo pela manhã. Quando você volta para casa ou para o trabalho, no entanto, pode ter medo de manchar sua mesa ao apoiar o café quente. Não se preocupe, a tampa de plástico não serve apenas para manter a temperatura do café. Ela também funciona como uma bolacha de chope. Na verdade, ela tem o tamanho perfeito para segurar o copo. Experimente! Essa próxima dica vai ser útil se você for um cozinheiro caseiro. Se você é como eu, pode ter uma dificuldade para decidir a quantidade de massa necessária para apenas uma porção. Bem, se você tem uma colher de macarrão, olhe para ela. A maioria das pessoas não sabe para que serve o pequeno orifício no meio e presume que ele deve ajudar na drenagem da água ou algo assim. Acontece que ele ajuda a medir uma porção individual perfeita. Basta ver quanto espaguete seco você pode colocar no buraco e usar como uma porção. Na loja comprando cabides, você pode notar que os de plástico parecem mais baratos do que os de madeira. Há uma boa razão para isso. Cabides de madeira são feitos de cedro. A grande diferença entre os dois é que os de madeira repelem insetos e mariposas. Eles são mais fortes e duram mais também, sendo perfeitos para coisas que podem ficar no seu armário por muito tempo. Ao escovar os dentes, você deve ter notado que sua escova tem cerdas azuis. Elas não estão lá apenas para se exibir. Na verdade, estão lá para dizer quando pode ser a hora de trocar a escova de dentes. Essas cerdas perdem a força e a cor com o desgaste da escova, permitindo que você saiba que é hora de jogá-la fora. Os micro-ondas normalmente se parecem um pouco com mini televisões, especialmente aqueles em que você pode ver claramente o filme preto ao redor.
Este é realmente um recurso muito importante que é usado para evitar que a radiação escape. Se chama gaiola de Faraday, se você quiser ser mais técnico. É por isso que você pode ficar ao lado de um micro-ondas sem derreter em uma poça. Isso não quer dizer que você deva ficar na frente do micro-ondas e ver sua comida esquentar, mas pelo menos você sabe que não vai crescer uma orelha extra ou algo assim. Tá legal, brincadeirinha. Alguns fornos têm uma gaveta embaixo deles. É tentador usá-la para armazenar coisas aleatórias que você não usa com frequência, mas há um uso melhor para ela. Em vez disso, ela deve ser usada para ajudar a manter a comida que está esperando para ser servida quente. Você pode tirar do forno e guardar nessa gaveta, deixando o forno livre para continuar cozinhando. Agora, você está em um avião, olhando ao redor, tentando passar o tempo antes da decolagem. Quando examina a janela, percebe que ela tem um orifício muito pequeno na parte inferior. Não se preocupe, não está quebrada. Ele está lá para aliviar a pressão que se acumula com o tempo, conforme o avião sobe e desce. Também permite que o ar flua através dele. Agora, levante a mão se você já andou em uma escada rolante e esfregou os sapatos nas cerdas. Ei, eu faço isso, talvez mais do que deveria. No entanto, essas cerdas não estão lá para limpar seus sapatos. Elas são uma importante medida de segurança, evitando que seus cadarços, roupas e outras coisas fiquem presos lá. Às vezes, um pedacinho de tecido acompanha sua roupa nova. Geralmente vem junto com os botões extras em um pequeno saco plástico. Você pode pensar que é apenas um pedaço de tecido para usar em remendos futuros, caso a roupa rasgue. Mas esse não é o seu propósito de forma alguma. Na verdade, é para ser colocado na máquina de lavar para testar como reage a várias lavagens. Agora você não precisa se preocupar se o seu casaco novo e caro vai encolher, porque você sabe como ele reagirá à lavagem. Bolhas. Quem não gosta de bolhas? A maioria das pessoas tem boas lembranças dos brinquedos de fazer bolhas de sabão quando crianças, mas como adultos, o mais perto que podemos chegar de recapturar esse sentimento é com os banhos de espuma. Depois de um dia árduo de trabalho, não há nada melhor do que mergulhar em um bom banho de espuma quentinho, certo, pessoal? E as bolhas fazem mais do que apenas limpar você. Se forem bolhas de alta qualidade, servirão como isolante térmico. Assim, elas garantem que seu banho permaneça quentinho por mais tempo. Às vezes, as caixas de chocolate têm esses buracos misteriosos. Quando estou comendo uma caixa ou duas, geralmente os ignoro e tiro o chocolate pressionando o fundo do plástico. Mas acontece que tenho feito tudo errado o tempo todo. Se você apertar um dos furos, o chocolate sai. Certamente vou começar a fazer isso a partir de agora. E aqui vem mais sobre cozinha. A alça de uma panela geralmente tem um buraco. A maioria das pessoas o usa para pendurar a panela em um prego na parede como um método fácil de armazenamento. Mas esse buraco também tem outro uso. Quando estiver cozinhando, você pode usá-lo para segurar sua colher de pau ou qualquer outra coisa com que você esteja cozinhando. Isso garante que você não faça bagunça ao apoiar o utensílio. As garrafas de vidro geralmente vêm com uma tampa. Bom, caso contrário, o líquido simplesmente derramaria, né? Nessa tampa, há um forro de plástico que aparentemente não tem um propósito, certo? Errado. É um selo. Não é um para enviar cartas. É o tipo que ajuda a manter sua bebida efervescente. O refresco que eu precisava. Muitas maçanetas são feitas de latão e não é por acaso. Elas são feitas desse material específico porque ele é o pior inimigo das bactérias. Isso mesmo, ele as destrói. Perfeito para quem quer manter a casa limpa e evitar os germes. O carregador do laptop Apple tem abas minúsculas que podem ser dobradas para fechar. Assim o carregador pode ficar em pé. Quando abertas, elas permitem enrolar o cabo, mantendo-o preso no lugar e evitando que se enrosque ou seja danificado. Dê uma olhada em uma garrafa de refrigerante e você verá um disco dentro da tampa. Ele ajuda a vedar a garrafa, protegendo o líquido e a efervescência da bebida. O buraco no palito do seu pirulito não é para evitar sufocamento caso seja engolido. Está lá para manter o doce no lugar. O excesso de calda flui para o tubo oco e para o orifício, que, ao endurecer, mantém o pirulito no lugar. Se fosse um palito liso, o doce escorreria facilmente. O zíper em jaquetas de couro de motoqueiro costuma ser costurado na diagonal. Não é apenas uma questão de moda. Se fosse na vertical, poderia se embolar quando o usuário se inclinasse para frente, mas na diagonal não. O pequeno triângulo no medidor de combustível está lá para que você saiba de que lado do carro fica a tampa do tanque. Agora, você nunca mais vai parar do lado errado da bomba em um veículo alugado.
Os aspiradores vêm com muitos acessórios, mas quem de nós realmente sabe para que serve aquele com cerdas longas? É para tirar o pó e perfeito para limpar quadros, persianas e abajures. Os minúsculos orifícios na bandeja da caixa de chocolate realmente têm uma função. Empurre o buraco perto do bombom e ele vai pular sem que você tenha que sujar as mãos. Que original! Alguns arranha-céus têm pisos ocos que contêm nada além de um elevador. Na verdade, é uma maneira de contornar os limites de altura impostos para o número possível de andares. Como os pisos ocos são vazios, aumentam a altura do edifício para ele ficar mais impressionante, sem desrespeitar o número de pisos e quebrar o contrato de construção. Eles também ajudam a prevenir a propagação de incêndios. Os botões das camisas femininas ficam tradicionalmente à esquerda por um motivo. Antigamente, era um sinal de riqueza, pois significava que uma camareira vestiria a patroa, e ter os botões à esquerda facilitaria o serviço. A cutícula tem um propósito, então pense bem antes de se livrar delas. Essa pequena área de pele protege as unhas contra infecções. Sem ela, as bactérias e os fungos podem entrar. Qual a diferença entre um cabide de madeira e um de plástico? Além de ajudar a manter as roupas em forma, o de madeira de cedro também repele as traças e os insetos. Se você olhar de perto para a porta de um elevador, notará um pequeno buraco. Na verdade, este é um furo de fechadura usado para emergências ou para verificações de manutenção de rotina. Os botões aleatórios espalhados pela calça jeans são chamados de rebites e são colocados nos pontos mais fracos do tecido para evitar que ele rasgue devido à tensão ou movimento. A coroa da Estátua da Liberdade tem 7 pontas por um motivo. Elas representam 7 mares e 7 continentes. Os americanos consideram 7. E foram adicionadas para que ela estendesse sua liberdade a todos na Terra. As malas geralmente vêm com 2 zíperes para que seja possível conectá-los a um cadeado e evitar roubos. O sal não é usado apenas para cozinhar. Ele pode eliminar odores fortes. Esfregar sal na ponta dos dedos depois de picar o alho deve remover o cheiro. Também funciona em sapatos. Se você tiver com pressa para chegar a algum lugar, mas seu telefone estiver com pouca carga, mude para o modo avião enquanto o deixa conectado. Ele carregará mais rápido. As camisas masculinas têm uma alça nas costas para que possam ser penduradas em um gancho sem que amassem. A vaselina tem um propósito oculto. É ótima para remover arranhões de sapatos de couro envernizado. Também os fará brilhar. Os bagageiros têm uma trava de emergência se você acidentalmente se trancar. Como eu faço? Não me pergunte por quê. Depois de localizá-la, tudo o que precisa fazer é puxá-la e o porta-malas deve abrir. Torradeiras têm uma bandeja secreta na parte inferior que pode ser removida para a limpeza de todas as migalhas de pão que sobraram. Dê uma olhada no teclado do seu laptop. Há saliências nas letras F e J, mas em nenhum outro lugar. Quando seus dedos estão na posição ideal de digitação, os indicadores devem repousar sobre essas 2 teclas. As saliências foram adicionadas para o posicionamento correto das mãos para digitar, sem que se olhe para o teclado. A não ser que, por acaso, você alimentou tubarões um pouco mais de perto e eles levaram seus dedos indicadores. Quase todos os aviões de passageiros são branco, já que essa cor reflete melhor os raios solares e impede que o avião esquente. Outra boa razão é que a tinta branca é mais barata. Além disso, trabalhadores e engenheiros podem facilmente notar danos em uma superfície branca. É melhor evitar tomar decisões importantes durante um voo. Seu cérebro não recebe oxigênio suficiente nessa altitude, o que afeta negativamente o seu funcionamento. Goma de mascar, balas duras e balas de menta podem ajudá-lo a evitar aquela irritante pressão no ouvido durante a decolagem e pouso, mas não por causa das balas em si. Você se sente melhor graças ao processo de engolir. Bocejar também ajuda. Quanto à goma, ela também ajuda a se livrar do mau hálito causado pelo ar rarefeito em altas altitudes, que puxa a umidade para fora do seu corpo. O ar seco pode fazer você se sentir como se estivesse ficando resfriado. O ar na cabine seca o nariz e a garganta, como se você tivesse os sintomas de um resfriado. Esses sintomas geralmente desaparecem logo após o pouso. A água usada para fazer café e chá a bordo nem sempre é limpa o suficiente. Sim, muitas empresas usam filtros de água muito bons agora, mas ainda assim é melhor pedir água engarrafada se você estiver com sede. Esse pequeno triângulo na parede da aeronave sobre o seu assento significa muito para comissários de bordo. Esses triângulos marcam as janelas através das quais você pode ver indicadores intermitentes. Isso sinaliza a retração do trem de pouso e o fechamento das abas. Digamos que os pilotos descubram que há algum problema.
Nesse caso, um comissário de bordo corre para a janela necessária para verificar o que está acontecendo. Mas para os passageiros, este é o melhor lugar para fotos, já que se pode ver as asas perfeitamente. Assentos no meio da cabine, acima das asas, são os melhores se você costuma sentir enjoo. Esta região é mais equilibrada e agita menos durante turbulências. Se você tende a ficar nervoso durante o voo, faça algum exercício físico não muito tempo antes de embarcar no avião. Um treino rápido ajuda a diminuir seus níveis de estresse e faz com que seu corpo libere endorfinas, os hormônios da felicidade. Além disso, essa atividade física compensa as horas que você passa parado. As turbinas estão localizadas sob as asas, diminuindo o custo dos reparos dos motores e tornando o acesso mais rápido e fácil. Anteriormente, elas costumavam ser colocadas na cauda. Requeria equipamentos caros e muito mais tempo para reparos. Quando começaram a instalar os motores abaixo das asas, os preços das passagens caíram. Imagine que você está voando em um balão de ar quente. Está vendo o sistema de queima instalado sob o saco, também chamado de envelope? Aquece o ar dentro, o que faz o balão subir. Então, a turbulência é o mesmo ar quente, mas criado pela natureza. Quando o ar esquenta, ele sobe um avião. Quando fica mais frio, a aeronave cai e os passageiros sentem como se estivessem andando de montanha-russa. Um fluxo de ar quente deixado por outro avião também pode causar turbulência. É comum na maioria dos voos, mas geralmente a turbulência é tão leve que os passageiros nem sentem. Você sabia que os aviões podem voar mesmo depois que um motor falha? Os pilotos podem controlar essa emergência e pousar a aeronave com segurança. Os passageiros podem sentir uma ligeira inclinação durante o voo, mas na maioria dos casos nem ficam sabendo que o avião está voando com apenas um motor. Seus olhos recebem oxigênio diretamente do ar. Ele não é entregue pelo sangue. Assim, seus olhos podem se sentir um pouco secos durante o voo. Leve colírio na sua bolsa. Ajudará a manter seus olhos úmidos. É proibido transportar grandes volumes de líquidos a bordo, porque algumas substâncias perigosas podem se dissolver facilmente na água. Se um avião tem que pousar na água, suas asas se tornam um travesseiro capaz de salvar vidas. Tanques de combustível vazios também ajudam as aeronaves a se manterem à tona. Por sinal, pode levar de 10 minutos a 60 horas para um avião afundar. Tudo depende do modelo, das condições climáticas e das habilidades dos pilotos. Aqueles comissários de bordo sorridentes que você encontra quando entra na cabine, geralmente escondem as mãos atrás das costas. Eles estão contando as pessoas que entram no avião para garantir que todos os passageiros estejam a bordo. Apesar de tudo o que falam sobre a comida do avião, na verdade, ela não é tão ruim. O problema é o seu paladar. Não é tão aguçado, já que o ar na cabine deixa sua boca seca. Também afeta o seu olfato. É por isso que as companhias aéreas adicionam muitas especiarias e sal às suas refeições. É verdade que seu cabelo cresce mais rápido durante o voo? Na verdade, não. Os cientistas não conseguiram provar isso. Esse mito surgiu na primeira parte do século XX, quando alguns passageiros notaram que os seus pelos curtos no rosto haviam crescido durante o voo. É normal que as pessoas tenham dor de cabeça durante o voo, especialmente logo após a decolagem. Você sobe a uma altitude mais alta do que o Monte Everest em cerca de 10 minutos. Essas mudanças acontecem muito rápido para o corpo se ajustar. Os cintos de segurança nos aviões passam pelo seu abdômen para evitar que você bata contra o teto em caso de turbulência. Quando isso acontece, a aeronave começa a se mover para cima e para baixo, e seu cinto segura você com segurança. Os cintos nos carros protegem as pessoas de colisões horizontais. Os aviões têm proteção especial contra raios. Mesmo que seja atingido por um, os passageiros não sentirão. Os aviões são cobertos com um revestimento de alumínio que conduz corrente elétrica, mas não a deixa entrar no avião. Eletrônicos e tanques de combustível também têm proteção extra. Os assentos de avião são tão desconfortáveis porque as companhias aéreas tentam encaixar o maior número possível de passageiros na aeronave. É por isso que há tão pouco espaço entre os assentos. 2 filas adicionais significam 12 passageiros a mais. Além disso, as empresas tornam os assentos mais leves para economizar nos custos de combustível. Até mesmo um peso extra aparentemente insignificante pode custar milhares de dólares a uma companhia aérea. E por sinal, o seu assento tem um revestimento resistente ao fogo. É necessário para evitar que um incêndio se espalhe em caso de acidente. Trabalhadores aeroportuários transportam bagagem não coletada para centros especiais. Se o proprietário não aparecer dentro de 3 meses, a bagagem é colocada à venda em lojas especializadas. Você não podia usar seu telefone em um avião no passado, já que os telefones celulares eram realmente perigosos para a navegação. Seus sinais de rádio poderiam interromper as configurações na eletrônica da aeronave.
As máscaras de oxigênio caem não apenas durante uma turbulência forte, mas também quando a pressão do ar dentro da cabine muda drasticamente. Os passageiros ficam bem se colocarem suas máscaras de oxigênio, mas tais casos são considerados uma emergência. E os pilotos fazem o possível para descer rapidamente a uma altitude segura para que os passageiros possam respirar sem máscaras de oxigênio. Então, os carrinhos de supermercado têm arcos por algum motivo. Você não quer colocar sua jaqueta no carrinho no meio do monte de batatas e cebolas, ou quer? Em vez disso, pendure-o no gancho. Ele está ali para ajudar a organizar melhor o espaço. Os carrinhos também têm uma parte legal embaixo. Sempre que o seu estiver cheio, basta levantá-la e anexar uma cestinha para colocar compras extras. Levante toda a coisa de metal, coloque sua cestinha na barra horizontal, acima das rodas, e prenda com aqueles ganchos úteis. Se você tiver uma alface incômoda presa nos dentes, tente esta dica. Pode ser difícil tirar tudo com um fio dental. Como você precisa de mais tensão, basta dar um nó. As listras no creme dental podem parecer um pouco estranhas, e trata-se apenas de um truque de marketing. Na década de 70, uma marca líder adicionou uma listra azul para mostrar que sua pasta tinha dupla ação, mas os cremes brancos sólidos funcionam tão bem quanto. Mas aquelas cerdas azuis na sua escova de dente realmente fazem sentido. Elas perdem gradualmente a cor com o tempo, e quando o azul desbota, é hora de trocá-la. Já reparou naquele pequeno orifício na base do cadeado? Sua finalidade oculta é drenar a água para evitar que enferruje. Também é o local para lubrificar o cadeado. Uma gota de óleo ali fará com que ele abra e feche com mais facilidade. Estas ranhuras na lateral das moedas não são apenas para estética. As pessoas costumavam raspar as extremidades e depois derretê-las para fazer novas moedas. Mas graças ao novo design, é fácil saber se alguém está raspando as beiradas fora. Se você ainda tem dificuldade para descascar uma laranja, aqui está uma outra maneira. Primeiro corte as partes superior e inferior. Faça uma fenda na lateral e puxe-a para abrir. Esse nobre biquinho saindo da tampa do seu creme favorito está ali por um motivo. Esses tubos são geralmente lacrados com papel alumínio. Portanto, a menos que você adore quebrar as unhas tentando abri-los, basta virar a tampa e empurrar. O minúsculo disco de borracha embaixo das tampinhas de garrafa não serve apenas para ver se você ganhou o prêmio de refrigerante grátis a vida toda. Ele é o que mantém a bebida boa e borbulhante. A tampa preserva o líquido e o disco de borracha conserva o gás dentro, até você beber. Se você usar o lado azul da borracha para apagar a caneta, provavelmente seus cadernos ficarão cheios de buracos. A parte azul existe para apagar algo em um papel muito mais grosso. Funciona com lápis e até mesmo com tinta, desde que o papel seja espesso o bastante. Seus grampos de cabelo podem não parar no lugar se as ranhuras não estiverem voltadas para o lado certo. Elas devem ficar sempre na parte inferior, perto de sua cabeça. Ainda estão caindo? Passe spray fixador nos grampos antes de colocá-los no cabelo. Muitas garrafas de vidro costumam ter uma concavidade na parte inferior. Isso é útil se você quiser ser chique e colocar o polegar ali na concavidade para servir. Os sachês de açúcar da cafeteria local foram projetados para abrir de uma maneira nova e mais fácil. Veja que legal que eles são. Tente abri-los bem no meio. Chega de açúcar nos seus dedos e de pedacinhos minúsculos de papel. Até mesmo seu café fica mais feliz. Seu pacotinho de discos de algodão tem esses fios para que você possa pendurá-lo em um desses ganchinhos práticos no banheiro. Mas não há necessidade de afrouxar e apertar novamente todas as vezes. Confira a parte inferior da embalagem, pois ela tem um tracejado perfurado. Rasgue ali para abrir com cuidado e está pronto para usar. As maçanetas são geralmente feitas de latão, bronze ou alguma outra liga de cobre. Por quê? Esses elementos são antibacterianos, então impedem que os micróbios se espalhem. Apenas algumas horas e os desagradáveis seres desaparecem. Mas não se esqueça de lavar as mãos mesmo assim. As garrafas têm gargalos longos por um motivo. Se quiser tomar uma bebida gelada, segure pelo gargalo, não pelo corpo. O mesmo vale para copos elegantes. O pé impede que a bebida esquente. 2 fechos no zíper é demais? Talvez, mas eles são úteis como um dispositivo anti-roubo inteligente. Basta prendê-los juntos. Agora ninguém consegue abrir sua mochila. Não tem um cadeado com você? Então amarre-os com algum barbante, ou mesmo apenas um clipe de papel, qualquer coisa para desestimular os batedores de carteira. Aquele pequeno botão na parte de trás do colarinho de uma camisa é usado para segurar a gravata no lugar. Você não quer que a sua fique tentando escapar lá atrás.
Os fabricantes de calçados se preocupam com seus clientes, por isso a maioria dos tênis de corrida agora tem um sistema anti-bolhas especial pré-instalado. Parece intenso, mas é basicamente apenas aquele buraco extra em cima do calçado. Faça um laço com furo extra, inserindo o cadarço para trás. Cruze os cadarços e passe-os pelos laços. Agora puxe-os para baixo para fixar o pé no lugar. Hora de correr. Você vai encontrar sachês de gel de sílica quando comprar bolsas, sapatos e até alguns lanches. Não jogue-os fora. Eles absorvem o excesso de umidade. Então, sempre que seus sapatos estiverem um pouco úmidos, coloque alguns sachêzinhos dentro deles durante a noite. Pode ser que você tenha usado o shampoo da maneira errada todo esse tempo. Aqui está o segredo. Não aplique no comprimento do seu cabelo, apenas na raiz. A espuma que criar irá escorrer pelo cabelo de qualquer maneira. As margens do caderno não são para fazer anotações extras nem para fazer emojis. Elas foram inventadas para proteger o trabalho das pessoas, que costumavam viver com muitos ratos famintos por perto. Os animais mordiscavam o papel, comendo o trabalho delas. As linhas de margem foram colocadas lá para que as pessoas soubessem que deveriam começar a escrever, mas afastado da beirada, para não perder o conteúdo para um roedor faminto. Os copos individuais são um elemento-chave para qualquer churrasco, mas os copos vermelhos das festas americanas são ainda mais legais. Podem ser usados para medir líquidos. A linha inferior é igual a 30 ml, a segunda equivale a 150 ml e a terceira corresponde a 355 ml. Se você gosta de leite no chá, experimente esta dica da próxima vez. Despeje pelo outro lado da caixinha. Assim ele respinga menos e é mais fácil de controlar. Os encostos de cabeça dos automóveis têm tudo a ver com conforto, e os que são removíveis têm a ver com segurança. Se você puxar um deles para fora, verá duas barras de metal resistentes. Se ficar trancado ou preso dentro do carro, pode usá-las para quebrar a janela e sair. As camisas femininas têm os botões à esquerda, embora cerca de 85% das pessoas sejam destras. Faria muito mais sentido tê-los à direita. A questão é que antigamente, as mulheres ricas tinham empregadas domésticas para ajudá-las a se vestir. Então, para elas, os botões à esquerda tornavam as coisas muito mais fáceis, sabia? Aquela abinha no seu espelho retrovisor tem uma função real. Serve para segurar um aromatizador ou enfeite de dados enorme. Talvez um grande emoji sorridente. Mas, na verdade, a função é alternar entre os modos diurno e noturno do seu espelho. Quando está escuro, o modo noturno bloqueia a luz forte dos carros que vêm atrás. A colher do McFlurry tem um cabo quadrado. Ela é colocada direto na máquina e o sorvete e as coberturas se misturam direto no copo. Isso economiza muito tempo dos funcionários, além de água, pois não é preciso lavar a máquina depois de cada um. Cabides de madeira são tão, mas tão bons que suas roupas não querem sair deles. Não, na verdade não, mas eles parecem muito melhores e são mais naturais. Mas há outra razão para usá-los. Eles são feitos de cedro, que é um repelente natural de traças. Dica bônus: coloque um pouco de casca de laranja seca no seu armário. Assim, nenhuma traça vai entrar lá novamente. Então, considere isso. As pessoas começaram a fazer ranhuras nas laterais das moedas dos séculos passados para combater falsificações. Antigamente, os falsários cortavam as bordas lisas e usavam o metal para fazer novas moedas. Mas com as ranhuras, ficou impossível esconder o corte. Estes pequenos cilindros nos cabos dos carregadores são chamados de ferritas ou núcleos de ferrite. Eles são óxido de ferro magnético que ajuda a evitar interferência eletromagnética. Em outras palavras, protegem seu dispositivo contra falhas. Todos sabemos sobre estes pequenos bolsos nos jeans, onde as pessoas costumavam guardar seus relógios de bolso. Mas e estes pequenos botões de metal? Eles ajudam a manter o tecido unido e são costurados onde o jeans pode rasgar durante o movimento ou esforço. Os pequenos orifícios em algumas mochilas foram projetados para amarrar equipamentos extras a elas. Assim, você pode passar cordas por eles e amarrar os tênis, se não quiser guardá-los dentro da mochila ou levá-los nas mãos. Este pequeno ponto ao lado da câmera do seu iPhone é um microfone. Ele ajuda a obter uma melhor qualidade de som ao gravar um vídeo. O recurso Spotlight no seu Mac pode ser usado não apenas para a pesquisa rápida de arquivos e aplicativos, como também como calculadora. Basta digitar o problema matemático que você precisa resolver. O Spotlight também usa dados de dicionários internos. Digite qualquer palavra na barra de pesquisa e você poderá obter informações sobre ela. Você acabou de comprar uma nova garrafa de óleo, está abrindo a tampa e vendo este pequeno remendo, que pode arrancar puxando o lacre. Tire-o, mas não o jogue no lixo.
Coloque-o de volta de cabeça para baixo para controlar o fluxo do óleo pressionando o dedo contra ele. As pequenas saliências nas teclas F e J do teclado ajudam seus dedos a navegar durante a digitação. Quando os indicadores estão nessas saliências, você sabe exatamente onde estão as outras letras. As cerdas nas laterais das escadas rolantes não são para polir seus sapatos, mas para sua segurança. Essas coisinhas de nylon evitam que seus cadarços e roupas entrem nas engrenagens do equipamento. Não, isso não seria nada bom. A maioria das maçanetas das portas é feita de latão. Este tipo de metal é bom para combater micróbios, que não se multiplicam tanto nesse tipo de superfície. Os banheiros públicos não parecem muito privados por um motivo. Grandes aberturas na parte inferior foram criadas para fazer você querer sair de lá o mais rápido possível. Graças a este design, quase não há filas. Você pode usar a tampa de plástico dos copos de refrigerante como porta-copos. Ela tem a forma perfeita para segurar a bebida e evitar que a superfície de mesa fique molhada. Não vire a tampa de cabeça para baixo. Basta colocá-la na mesa da mesma forma que estava no copo. Se você estiver preso em um carro durante um acidente e não puder abrir as portas, pode usar barras de encosto de cabeça removível para quebrar o vidro e sair. Sabe aqueles pequenos discos de plástico dentro das tampinhas das garrafas? Essas coisinhas ajudam a preservar o vácuo dentro delas, mantêm o refrigerante gaseificado. Você provavelmente já viu alimentos serem aquecidos no micro-ondas pelo menos uma vez na vida. Emocionante, eu sei. Mas por que os fabricantes deixam as portas tão escuras? Este filme preto é necessário para bloquear campos eletromagnéticos. Estes pequenos pontos nos cadeados, próximos ao buraco da fechadura, são projetados para eliminar a umidade se a água entrar. Além disso, se a trava ficar presa ou começar a enferrujar, você pode colocar óleo nela através desse orifício para corrigir o problema. A bola de golfe é coberta de pequenos furos para ter uma boa aerodinâmica. Eles são chamados de alvéolos, e o design ajuda a bola a voar mais longe e uniformemente. Algumas canecas têm uma pequena ranhura na parte externa do fundo. Isso ajuda a água a sair e evita que se acumule quando a xícara estiver na máquina de lavar louça. Os óculos de sol foram inventados não para proteger os olhos da exposição solar. Eles eram usados durante as expedições ao Ártico. Uma enorme quantidade de neve pode cegar uma pessoa, assim como um flash brilhante. Para proteger os olhos, foi então criado esse tipo de óculos. Você pode usar suas camisetas não apenas para se vestir, mas também como camada protetora para sua bagagem. Basta colocá-las na sua mala como capa e não perca tempo embrulhando-a em plástico. Aquele botão na parte de trás da gola de uma camisa está lá para manter a gravata sob o colarinho. Sim, as pessoas não usam mais dessa forma porque todas as gravatas são mais finas agora. Mas o botão ainda está lá como uma função decorativa. E aqui está o propósito inicial de uma gravata. Ela foi criada na Europa no século XVII para ajustar o colarinho. Desta forma, as pessoas protegiam seus pescoços de um vento forte. Assim, se acostumaram com essa parte da vestimenta e fizeram dela um acessório indispensável para reuniões reais. Os pompons macios sobre os gorros foram inventados há vários séculos. Os marinheiros os usavam para evitar bater a cabeça contra tetos e bordas baixas dos navios. A maioria dos cabides é feita de madeira de cedro, pois esse material contém muitos óleos naturais que repelem as traças, que por sua vez adoram comer roupas. As lâmpadas são esféricas porque, tal forma, permite que a luz seja distribuída uniformemente. Além disso, são mais baratas e fáceis de produzir. Já encontrou estes pedaços de tecido em roupas novas? Eles não são apenas remendos, mas também itens extras para usar antes da lavagem. Você pode colocar na máquina de lavar e ver o que acontece. Se ficar tudo bem, é seguro colocar a roupa nova na máquina com segurança. Seu ventilador de teto tem 2 modos de operação, inverno e verão. Basta encontrar o interruptor dele. Empurre-o para cima para ativar o modo de inverno e para baixo o de verão. Neste, o aparelho sopra o ar para baixo, fazendo o contrário na posição inverno. A maioria das pessoas tem este desentupidor redondo no banheiro. Nos filmes, o utilizam para eliminar o entupimento no vaso sanitário, mas na verdade, ele serve para acabar com bloqueios na pia. Para o vaso, é necessário usar outro dispositivo especial. O espaço extra sob o forno não serve para guardar panelas e potes. Você pode colocar alguns pratos prontos lá. O calor do fogão manterá tudo quente. Isso é útil se você estiver esperando amigos atrasados para o jantar. Você está tirando um pacote de pipoca do micro-ondas após o preparo. Está vendo o buraquinho na parte de cima do saco? Basta usá-lo para se livrar dos pequenos grãos não estourados. Agite o pacote sobre um prato e todos os grãos cairão pelo buraco.
Quase todas as pessoas usam o travesseiro de viagem incorretamente. Normalmente colocam as duas pontas para frente e deitam de cabeça para trás. Tente virar o travesseiro para o outro lado. O arco deve estar sob o queixo e as duas extremidades direcionadas para trás. Deite a cabeça para frente e seu pescoço ficará muito mais confortável nessa posição. E você vai tirar uma boa soneca. Os ímãs foram feitos em forma de ferradura para aumentar seu poder magnético. A parte azul indica o polo sul e a vermelha o norte. Os dois polos funcionam simultaneamente e aumentam a atração. Graças ao design aerodinâmico perfeito, a maioria dos aviões pode voar longas distâncias mesmo sem motor. Em 1268, Roger Bacon fez a primeira menção escrita sobre o uso de lentes telescópicas para fins ópticos. As lentes de aumento colocadas em armações eram populares para a leitura tanto na Europa quanto na China naquela época. Então, ainda é um mistério se o Ocidente pegou isso do Oriente ou vice-versa. Se você se encontrar no meio do mar sem comida, pode tentar pescar. E quem sabe usar qualquer coisa como isca. Seu telefone, relógio, chaves e até os cadarços como linha de pesca. Amarre a isca e jogue-a na água. E boa sorte pegando o peixe que engoliu seu celular. Vai ser uma maravilha. Você pode virar o anel na tampa das latas de refrigerante e usá-lo para segurar o canudo no lugar. A metade azul da borracha não foi originalmente criada para apagar tinta. Inicialmente, ela apagava escritos e desenhos em papel mais grosso. A parte vermelha não permitia fazer isso sem deixar marcas, mas a azul realizava essa tarefa perfeitamente. A maioria de nós retira os bilhetes adesivos incorretamente. Tente fazer isso não de baixo para cima, mas pela lateral, ao longo da linha com cola. O papel vai grudar na parede por mais tempo dessa maneira. Você já se perguntou para que servem estes dois furos no palito de pirulito? O tempo todo, você vai dizer. Bem, quando o palito é colocado na calda quente, o líquido flui para dentro. Isso cria uma fixação firme para o plástico. Aquele cilindro na ponta de alguns cabos está ali por uma razão, por mais inútil que pareça. Na verdade, é um cordão de ferrite que auxilia em muitos fios elétricos para reduzir a EMI, sigla que quer dizer em inglês interferência eletromagnética. Os fios elétricos agem como antenas não intencionais, transmitindo a EMI. Há uma razão pela qual o prato giratório dentro do micro-ondas é redondo. Um objeto circular distribuirá uniformemente o calor, ao contrário dos retangulares e quadrados. Quando você coloca recipientes desses formatos no forno, a energia fica concentrada nos cantos, em vez de se espalhar uniformemente como nos redondos. O indicador de temperatura de uma torradeira é comumente usado para determinar a crocância que você quer na sua torrada, mas outro uso mais específico dele é para os diferentes tipos de pães. Os pães brancos e doces aquecem muito mais rapidamente, ao contrário dos integrais mais pesados e dos de centeio. Quanto mais velho for o pão, mais tempo será necessário na torradeira para garantir o resultado dourado que você procura. A maioria dos fornos oferece a opção de deixar a porta entreaberta ao grelhar um prato dentro. Você provavelmente acha que o objetivo aqui é ajudar a resfriar o forno após o uso. Na realidade, o objetivo é focar em assar a parte superior do prato e garantir que fique com uma camada crocante. Controlar o acúmulo de calor e vapor, liberando-o pela porta entreaberta, confere o resultado desejado sem cozinhar demais. Você já deve ter notado que sua máquina de lavar louças possui áreas específicas para diferentes tipos de talheres e louças. Mas todas as peças de louça devem estar voltadas para o centro e não todas em uma direção. Os tipos de alimentos que estavam nos pratos também determinarão onde eles devem ser colocados nas prateleiras. Como o meio da máquina recebe o jato mais forte, peças com manchas à base de carboidratos de tomates e batatas devem ser colocadas ali. O detergente é mais focado no exterior durante a limpeza, fazendo uma lavagem em cascata. É por isso que as peças com manchas à base de proteínas, como de ovos, por exemplo, devem ser posicionadas ali. Os ventiladores de teto empurram o ar frio para baixo em dias quentes, fazendo-o circular pelo ambiente. Mas eles funcionam no inverno com a mesma eficácia se você acionar o interruptor na lateral ou puxar a cordinha. Portanto, se quiser economizar dinheiro com aquecimento e aquecer rapidamente seu quarto em um dia frio, ligue o ventilador. Ele empurrará o ar para cima e espalhará o ar quente, aquecendo mais efetivamente o ambiente. Você ainda usa bilhetes adesivos em vez desse monte de aplicativos que tem em todos os dispositivos possíveis? Bem-vindo ao clube! Independentemente de como você os usa, eles podem se enrolar irritantemente. Se você já teve esse problema, é porque você os destacou de baixo para cima. Fazer isso dessa maneira causa essa ondulação. Destacá-los de lado garantirá que eles permaneçam planos, prontos para te lembrar das suas tarefas diárias.
Você sabia que os abridores de latas não haviam sido inventados até 50 anos após as latas de conservas estarem disponíveis? Então, como é que se abriu uma lata? Existem alguns métodos alternativos caso você tenha perdido seu abridor. Tudo que você precisa é de uma colher de metal. Coloque a lata no balcão, segure-a com firmeza e segure a cabeça da colher com força. Faça pressão e esfregue vigorosamente a borda da tampa da lata sobre uma pequena área. Leva tempo, mas à medida que você esfrega continuamente, logo abre um buraco. Uma vez que o buraco está grande o suficiente para a ponta da colher, levante a tampa e continue ao longo das bordas até que você consiga finalmente acessar a tão suada refeição. A maioria dos vasos sanitários depende da pressão da água e da gravidade para funcionar, portanto, uma queda de energia não os afetará. Mas se o seu precisa de eletricidade para funcionar, você deve se preocupar se for usá-lo quando a energia acabar. A boa notícia é que a energia é usada apenas para encher o vaso sanitário e não para dar descarga. Como o mecanismo de descarga ainda funcionará, abra a caixa acoplada do vaso sanitário, despeje alguns litros de água e você pode despachar o que precisar. Entupimentos em ralos de chuveiro ocorrem há muito tempo, e isso é inevitável. Perdemos de 50 a 100 fios de cabelo por dia e muitos deles acabam ficando nos ralos. O cabelo forma apenas as bases do entupimento e acaba atraindo o acúmulo de várias outras coisas. Um ótimo truque é usar seu aspirador de pó e colocar o bico no orifício depois de remover a grelha do ralo. Coloque um pano úmido ao redor do bocal, garantindo que o ar não escape. O vácuo vai sugar os resíduos com muito mais facilidade. Isso ajudará a evitar despesas extras com encanadores, pois eles próprios usam essa técnica. Para fazer suas velas durarem mais, corte os pavios várias vezes e mantenha-os o mais longe possível da água e da umidade. Isso garantirá que a cera da sua vela permaneça firme e homogênea e continue a queimar mais lentamente por um longo período de tempo. O espaço vazio entre as chapas da porta do forno existe por uma razão. Você pode enfiar uma escova lá para limpar o vidro da porta dele. É fácil acessar este espaço pela parte inferior da porta. Abra a prateleira inferior e empurre a escova pelo orifício. Enquanto estiver estacionando em uma garagem, pode ser difícil saber se está muito perto de bater ou não. Nem todos os carros têm sensores que garantem que você mantenha a distância certa antes do para-choque deixar sua marca na parede. Colocar uma corda a partir do teto com uma bola de tênis na distância certa ajudará você a saber qual a melhor distância da parede para você estacionar. Todos já receberam um conselho para desemperrar uma fechadura com WD-40 ou lubrificante. Sim, todos sabemos que devemos tê-lo em casa, mas caso não tenha, uma ótima alternativa é riscar com o grafite de um lápis ao longo das bordas da chave e depois colocá-la na fechadura. Continue fazendo isso até que o buraco da fechadura tenha sido lubrificado adequadamente e a chave funcionará sem problemas. Alicates podem danificar quando você os usa para consertar torneiras e chuveiros, além de serem difíceis de segurar. Pegue pedaços da ponta de uma mangueira de jardim velha e prenda-os nas garras do alicate. Você verá uma grande melhoria na aderência e evitará o desgaste. Você pode achar uma boa utilidade para borrachas descartadas para diferentes coisas pela casa. Quando estiver cansado de usar a chave de fenda, tente usar um simples elástico de borracha. Coloque parte dele na aderência do parafuso e a chave de fenda terá uma tração muito maior. Carregar tijolos de cimento não é seguro para a região lombar. Mesmo com um carrinho de mão, pode ser um processo arriscado descarregar o cimento no chão sem se machucar. 3 canos cilíndricos podem fazer muita diferença, independentemente do tamanho do tijolo. Tente levantar a borda do primeiro cano com um pé de cabra e, em seguida, empurre e manobre enquanto vai dirigindo gradualmente os 3 canos para o local desejado. Apenas certifique-se de que você não está fazendo isso em uma descida. Verificar as calhas do telhado e determinar quando elas precisam ser limpas pode levar muito tempo. Usando fita adesiva, prenda um espelho na ponta de uma vassoura longa e verifique se a limpeza é necessária. Para ajudar você a se equilibrar ao verificar as calhas, prenda um par de tênis velhos na ponta da escada. A extensão do calçado e sua aderência darão mais segurança. A calafetagem líquida normalmente vem em tubos enormes, então você acaba nunca usando tudo de uma vez. As pontas endurecidas do material entopem a embalagem. Pegue uma rolha usada e perfure-a para fazer uma tampa perfeita, cobrindo o calafetar líquido. Agora ele está pronto para ser usado novamente sem entupimentos. Você pode fazer muitas coisas incríveis com produtos que tem espalhados pela casa e que foram feitos para outros propósitos. Vamos explorar alguns desses itens do dia a dia que têm outras funções, as quais você pode desconhecer. Eu também estou com humor bobo, então, vamos nos divertir.
Muitas tesouras de cozinha hoje têm uma abertura serrilhada onde os cabos e as lâminas se encontram. Você pode usar isso como um removedor de folhas para preparar ervas difíceis como tomilho, alecrim e cebolinha. Leva muito menos tempo do que tentar pegar folha por folha à mão. E se você estiver com falta de um vaso, pode presentear rosas ao seu amor dessa maneira, mas cuide para não entregar com o lado da haste afiada. A aba de metal nas latas de refrigerante pode ser virada. Você pode passar um canudo por ali para não precisar segurá-lo na boca. Essa aba fixa substituiu a aba do anel de puxar criada no início dos anos 60. E você se lembra delas, não? Essas podiam ser bastante afiadas e soltavam facilmente, portanto poderiam ser uma ameaça para as pessoas. Agora, você pode colocar seu canudo direto em uma. Também significa que você pode produzir algumas bolhas e fazer um pouco de bagunça. Às vezes, quando você compra uma peça de roupa, recebe um saquinho plástico com um botão extra e uma amostra de tecido. Embora o tecido seja claramente para remendar algum rasgado, ele também pode ser usado para testar os efeitos de vários produtos de limpeza em determinadas superfícies. Também é útil testar os ciclos de lavagem antes de lavar a peça toda. E se você quiser limpar o nariz com ela, essa sugestão nunca veio de mim. Você pode usar uma chave de fenda para alavancar se estiver tendo problemas para levantar ou mover algo. Algumas delas também têm um cabo de formato hexagonal que se encaixa dentro de uma chave de boca ou chave inglesa. Você pode usar isso para melhorar o torque e, novamente, alavancar. Fica um pouco mais fácil do que direto com a mão. Muitos de nós não temos tanta força. Ou talvez isso seja um problema só meu. Elásticos são ótimos para muitas coisas, mas se você estiver com dificuldade para abrir uma garrafa, pode enrolar o elástico em volta da tampa para aumentar a aderência. Escadas rolantes têm aquelas escovas pretas fofas por uma razão semelhante à daquelas linhas amarelas que algumas escadas têm nos degraus, para tentar impedir as pessoas de chegarem muito perto de lugares perigosos. As pessoas nem sempre prestam atenção, e às vezes as roupas podem cair perto do ponto em que o degrau encontra a borda. A escova é uma pequena barreira para ajudar a evitar que isso aconteça. Ela também impede que penugem e outras pequenas coisas caiam nas lacunas. Seu par médio de jeans tem vários recursos que são funcionais e um tanto sentimentais. Os rebites de metal ao redor dos bolsos ajudam a proteger os pontos de tensão. Isso garante que eles durem um pouco mais do que a média, embora nem todas as calças jeans os tenham. Muitas ainda têm um pequeno bolso logo acima do bolso principal. Esse bolsinho foi concebido originalmente para os relógios de bolso. Esses relógios são coisa do passado, mas as pessoas ainda usam esse espaço para guardar moedas, anéis ou até mesmo um USB portátil. Isso pode parecer um pouco óbvio, mas se você já se perguntou para que servem todos os entalhes em um pneu de carro, é para aumentar a tração na estrada. No entanto, eles também são um bom indicador do desgaste do pneu. Se os entalhes já não forem tão profundos e estiverem quase alinhados com a base, é hora de substituir os pneus. Se você não fizer isso, da próxima vez que precisar parar de repente em um sinal, pode se surpreender ao descobrir que seu carro se transformou em um patins gigante. Esses recipientes para levar, mais associados aos restaurantes chineses, são projetados não apenas para levar sua comida para casa, mas também para armazená-la na geladeira. Eles se dobram como um prato para que você possa comer direto ali, sem precisar se preocupar com pratos sujos. Sim, na verdade, eles foram patenteados em 1894 para transportar ostras recém-descascadas e eram conhecidos como baldes de ostras. Mais tarde, foram adaptados para serem usados como recipientes à prova de vazamentos para alimentos. Enquanto você está sentado em um avião e olhando pela janela, talvez já tenha notado aqueles pequenos buracos ou, em alguns casos, uma pequena abertura singular perto da base da janela. Esse buraquinho é chamado de orifício de respiração. E não é para você. Foi projetado para equalizar a diferença na pressão do ar que se acumula entre a cabine pressurizada e a atmosfera externa, especialmente durante grandes altitudes. Também libera umidade entre os vidros para evitar a formação de gelo nas janelas e obstruir essa visão tão importante. Desculpe, mas parece que você não vai poder desenhar um rosto sorridente na janela. O estilete foi introduzido em 1956 por uma empresa no Japão. Bem legal, hein? Eles se inspiraram em barras de chocolate, só não confunda os dois, o sabor de um deles não é nada bom. Quando se trata de fita métrica, quase todas as trenas de carretéis têm um buraco na extremidade metálica. Esse é um buraco de prego, para você poder prender a extremidade da trena com um prego ou parafuso. Um truque útil para fazer medições sem precisar que outra pessoa segure a ponta no lugar. Muito bacana!
Os grampos têm ranhuras de um lado para prender melhor no cabelo. Ideia maluca, hein? O lado reto fica virado para cima, enquanto as ranhuras descem próximas à cabeça. Por favor, retire-os antes de lavar o cabelo, pois não será nada agradável se fincarem nos dedos. Se você esteve em um carro ou ônibus e notou pontos pretos texturizados, provavelmente descobriu que não estão lá para fazer charminho. Se trata de Frit, uma tinta cerâmica. Seu principal objetivo é proteger dos raios ultravioleta. Também cria uma superfície áspera para o adesivo aderir. Se você vir um pedaço de adesivo rosa no canto da sala, não o toque. Na verdade, é um chiclete velho, mascado por alguém. Se você der uma olhada na parte inferior de um cadeado, é provável que veja 1 ou 2 pequenos orifícios. Eles são para drenar a água da chuva. Essa mini capacidade de drenagem evita que o mecanismo interno enferruje ou até mesmo congele se o clima estiver muito frio. Se por alguma razão o cadeado ficar trancado, você pode colocar um produto à base de óleo pelo orifício para lubrificar a engrenagem e fazer com que o cadeado volte a funcionar. Se você perdeu a chave e quer aliviar sua raiva, pode gritar no buraco. Não irá desbloqueá-lo, mas pode ajudá-lo a se sentir um pouco melhor. Se o cadeado gritar de volta, bem, eu sairia correndo. Algumas camisas têm uma alça de tecido nas costas. Você adivinhou, é para pendurar a camisa. Essas alças foram usadas pela primeira vez na Marinha, pois era fácil simplesmente pendurá-las na parede. Durante a década de 1960, nas faculdades, a moda da época era usar a camisa abotoada até o pescoço, o que dificultava pendurá-la. Então, os designers começaram a colocar a alça nas costas. Se o aluno removesse a alça, significava que ele estava firme em um relacionamento. A menos que seu amigo roubasse a alça da sua só por brincadeira. Agora, todo mundo está se perguntando com quem você está saindo. Há um pouco mais nessa história, mas vai ficar para outra oportunidade. Já se perguntou por que as moedas têm esses pequenos sulcos ao longo da borda? Eles são um resquício de tempos anteriores, quando elas valiam mais. Falsificadores poderiam facilmente lixar as bordas para vender como moedas de ouro ou prata para obter algum lucro. Os vincos foram criados para que fosse muito mais fácil saber quais moedas haviam sido alteradas. Não é mais necessário hoje, mas as moedas ainda seguem esse mesmo estilo. Se você ficar realmente entediado, tente contar quantas ranhuras elas têm. Na verdade, essa é uma ideia muito chata. Esqueça isso e assista outro vídeo do Incrível. Olha, o vídeo está acabando. Eu ia te contar outra, mas estou sem tempo. Então, até o próximo vídeo. Os modelos recentes de iPhone com telas grandes têm uma opção super conveniente chamada alcançabilidade. Graças a ela, não é preciso sofrer para alcançar o topo da tela enquanto se segura o aparelho. Essa função fica nas configurações de acessibilidade do celular e permite que você abaixe a tela. Os sulcos que ficam no acostamento da pista estão lá para despertar os motoristas que cochilam ao volante. Quando os pneus passam por essa faixa de alerta, o barulho e a vibração funcionam como um despertador. A maioria das tesouras de cozinha tem dentes de metal parecidos com um alicate no meio. Eles permitem usar esse objeto para diversas finalidades, como quebrar nozes, cascas de caranguejo e mais um monte de coisas. Dá também para abrir potes de garrafa com isso. Algumas pessoas até usam esses dentes para remover os talos das ervas. Se o seu conector de áudio tiver 3 anéis, isso significa que seu aparelho consegue produzir som estéreo e que os fones de ouvido têm função de microfone também. Aquela grade preta do micro-ondas é chamada de gaiola de Faraday. Ela impede que as micro-ondas entrem em contato com o exterior do aparelho. Se isso acontecesse, sua comida não ficaria bem cozida. Os dígitos impressos na casca de ovo podem revelar muitas coisas sobre o produto. Em muitos países, existe até um sistema especial de etiquetagem. O primeiro número indica o método de produção. As 2 letras que vêm depois mostram o país onde o ovo foi produzido. E depois vem o número de registro. O primeiro número desse código pode variar de 0 a 3. O 0 significa que o ovo é orgânico. O 1 indica que a galinha foi criada ao ar livre. O 2 mostra que o ovo foi produzido por uma galinha criada no solo, ou seja, em pavilhões fechados. E no caso do 3, ele veio de uma galinha criada em gaiola. Aquela parte preta que fica nas bordas do para-brisa é chamada de faixa serigrafada. Trata-se de uma pintura com base cerâmica que tem cor mais sólida próximo da borda e depois vai ficando pontilhada. Essa faixa torna o vidro mais resistente e o adesivo se prende melhor nela. Além disso, protege o selante de poliuretano, que é a substância que fixa o vidro ao carro. Impede que os raios ultravioletas do sol derretam o adesivo. E, quanto aos pontinhos pretos, ajudam a distribuir a temperatura dentro do veículo de forma igual.
e servem de enfeite também. Sem eles, o contraste entre o vidro e a faixa escura ficaria óbvio demais. Se vir uma calça jeans com um passante a mais, saiba que ela foi feita para ciclistas. Essa peça certamente pertence a uma linha especial de roupas. A principal função desse passante é segurar o cadeado da bicicleta. Muitos cursores de zíper têm furos na ponta, principalmente quando há dois deles juntos. Esses furos existem para que você possa prender o cursor no outro usando um cadeado, protegendo sua mala ou bolsa dos gatunos. Os teclados vêm com pequenas pernas. Elas foram feitas para você incliná-lo e, assim, enxergar quais teclas está pressionando. Só que digitar em um teclado plano não cansa tanto os pulsos, e quem consegue escrever sem olhar para o teclado nem precisa de tais pernas. A concha para azeitona geralmente é feita de aço inoxidável e tem pequenos furos no meio. A principal finalidade desse talher é separar azeitonas, cerejas, cebola em conserva e outros alimentos de calda que ficam em potes, latas ou tigelas. O furo no meio permite que o líquido escorra pela concha rapidinho. O que mais vão inventar, hein? Os donuts têm formato de anel porque, caso contrário, ficariam bem assados nas bordas e crus e gosmentos no meio. Faça um furo no centro, e tanto o lado de fora quanto o de dentro serão cozidos ao mesmo tempo. Os donuts redondos, sem furos, geralmente são recheados com creme, chantilly ou geleia. Esses donuts não têm nenhum canto, o que significa que há menos pontos fracos por onde o recheio poderia sair. Se você pegar uma caixa de suco cheia com muita firmeza, pode acabar derramando o líquido grudento por toda parte. Para evitar que isso aconteça, levante as abas que ficam nas laterais da caixa e use-as para segurar a bebida. Alguns carros têm um ícone de xícara de café no painel. É o sistema de alerta de fadiga. Alguns fabricantes equipam seus automóveis com esse dispositivo. Ele analisa a velocidade, o ângulo do volante e os desvios da pista para descobrir se é hora de o motorista fazer uma paradinha. Se for o caso, o veículo faz vários sinais de áudio e o ícone da xícara começa a piscar. Os adesivos colocados em frutas e legumes que estão à venda no supermercado estão cheios de informação. Se houver um código de 4 dígitos no adesivo, é porque o produto foi cultivado de modo tradicional. Na maioria dos casos, isso também significa que foram usados pesticidas no processo. Se o produto for orgânico, o adesivo tem 5 dígitos e o primeiro é o 9. Itens geneticamente modificados também têm o código de 5 dígitos, mas o primeiro número é o 8. O açúcar costumava ser vendido em cubos. Na verdade, eram cones altos e duros. E para adoçar o chá naquela época, as pessoas tinham que usar martelinhos especiais para quebrar o cone. Depois disso, cortavam o açúcar em pedaços menores e mais bonitinhos. Só no meio do século XIX é que inventaram a primeira máquina de cortar açúcar em cubos. Assim, o produto ficou mais fácil de guardar e de transportar. A maioria das colheres de sorvete vem em cores diferentes. Não tem nada a ver com estética. A cor indica o tamanho da bola. Assim, você saberá exatamente de quantas bolas precisará para conseguir um sundae de 1 kg. Ei, tô dentro! Algumas tampinhas de tubos pequenos são ocas e tem uma ponta lá dentro. Isso serve para romper o adesivo de alumínio que sela o tubo. A borda se encaixa perfeitamente nesse furo e a ponta rompe o lacre. Assim, você não precisa retirá-lo com a unha. A letra R dentro de um círculo que aparece em muitas embalagens significa que a marca é oficialmente registrada. Assim que isso é feito, o dono da marca tem o direito de colocar essa letra em todos os seus produtos e também pode processar qualquer pessoa que tente usar o nome de sua marca. A bomba de combustível tem uma pequena peça ou gancho em seu gatilho e serve para travá-lo na posição aberta. Aí, o combustível continuará entrando no tanque, mesmo se você se afastar por um tempo. No passado, as moedas costumavam ter um formato aleatório, ou nem ter formato nenhum. As pessoas desonestas tiravam vantagem disso, roubando os metais preciosos, cortando as bordas. Isso era ilegal, e para impedir esse tipo de fraude, as moedas redondas foram inventadas. Depois disso, ficou mais fácil perceber quando uma delas era adulterada. Aqueles 2 furinhos do cabo do pirulito estão lá para segurar o doce no lugar. No processo de produção, o cabo é mergulhado na calda líquida e quente, que passa pelos furos e depois se solidifica. E aí, pronto, o pirulito não vai se soltar tão cedo do cabo. Aqueles pedacinhos de tecido que vêm pregados nas roupas são para testar os produtos de limpeza antes de lavar as peças. Assim você não corre o risco de estragar sua roupa na primeira lavagem. Os furos que ficam na base dos fones de ouvido permitem que o ar circule para cima e através dos alto-falantes. Isso ajuda a aumentar as frequências baixas, fazendo o tom grave soar mais profundo. A qualidade do som fica muito melhor. Viu como minha voz ficou mais bonita? Obrigado. Você pode ajustar seu grampeador para que ele grampeie papéis temporariamente. Isso é feito girando aquela plaquinha.
A maioria dos grampeadores tem esses dois ajustes. Um é o padrão, mas o outro prega os grampos com as pontas para fora do centro. Depois, quando não precisar mais das folhas juntas, você conseguirá retirar os grampos com mais facilidade. Se você guardar o pote de pasta de amendoim virado de cabeça para baixo, o óleo vai para o fundo e todos os sólidos ficarão no topo. Ei, não ria. Isso é importante para algumas pessoas. Você não vai querer ser flagrado com pasta de amendoim para baixo, vai?